Olá! Hoje faremos um estudo sobre a oração. Eu gostaria de começar te perguntando: você deseja orar de forma eficaz, da maneira que agrada a Deus e que produza efeitos na sua vida? Então vamos juntos aprender sobre a importância da oração à luz da Bíblia Sagrada. Você sabia que há poder na oração quando ela é feita de acordo com a palavra de Deus? Se você deseja orar de forma eficaz, da maneira que agrada a Deus e que produz efeitos na sua vida, observe cuidadosamente o que a Bíblia ensina e desfrute da comunhão com Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz: orem sem cessar. Mas o que é oração? Oração é conversar com Deus. Oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar contigo e te ouvir. Se aproxime do Senhor, reconhecendo suas próprias imperfeições. Ele é bondoso, misericordioso e ouve as orações. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, lemos que: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Você sabe a importância da oração? A oração é importante para desenvolver o amor, comunhão e conhecimento de Deus, além de demonstrar nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. Como em qualquer relacionamento, a comunicação e interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco e em Jesus Cristo manifestou claramente a sua vontade. Em resposta a isso, também nós precisamos falar com Deus, apresentar-lhe nossos pedidos, agradecimentos e interceder pelos outros. Em Salmos, capítulo 139, versículo 4, diz que: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Agora quero falar com você sobre os benefícios da oração. Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus. Mas isso é apenas mais uma das muitas dádivas que chegam à vida de quem se dedica à oração. Saber que Deus responde. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Saber que Deus cuida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Saber que Deus livra dos medos. Salmos, capítulo 34, versículo 4. Receber a paz que guarda a mente e coração. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16b, lemos que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você sabia que a Bíblia descreve pelo menos 7 tipos de oração? Oração de louvor. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Oração de agradecimento, ação de graças. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Oração de confissão. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Salmos, capítulo 38, versículo 18. Intercessão. Oração pelas necessidades dos outros. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23a.
súplica, oração pelas nossas próprias necessidades. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Oração por socorro, clamor. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Salmos, capítulo 77, versículo 1. Oração de lamento, lamentação. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Salmos, capítulo 142, versículo 2. Se Deus já sabe de tudo, por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela nossa obediência e dependência ao Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder conforme a sua vontade. A bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-nos para mais perto de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz que: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E por quanto tempo devemos orar? A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo o tempo. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas, como Jesus, Daniel, Moisés e Josué, que costumavam orar com frequência. Certamente, essa prática fez toda a diferença em suas vidas. Assim, aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. Precisamos passar todo o dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo pelos outros. Você sabe como devemos orar? A Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser dirigidas a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não devemos orar a anjos, a imagens, nem a santos. Salmos, capítulo 65, versículo 2. Lucas, capítulo 11, versículo 2. Feitas em nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. João, capítulo 16, versículo 24. Feitas com fé, crendo que Deus existe e abençoa a quem o busca. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Pelos motivos certos, com o coração reto, sem segundas intenções. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Feitas com humildade, amor, derramando o coração diante de Deus. Salmos, capítulo 62, versículo 8. Breves. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. E evitando vãs repetições. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Feitas individualmente em secreto. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Ou em público na comunidade. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Seguir o modelo de Jesus. Glorificar a Deus, crescimento do reino de Deus, para ser feita a sua vontade. Pão, necessidades básicas, perdão e proteção. Mateus, capítulo 6, dos versículos 5 ao 15. Em Jeremias, capítulo 29, dos versículos 12 e 13, diz que: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Você sabia que existem condições para obter vitória na oração? Para ter êxito na oração, é preciso estar atento a alguns requisitos que a Bíblia diz. Orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Com contrição. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Com sinceridade.
Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Com fé. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Com justiça. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Com obediência. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Pedir em nome de Jesus. João, capítulo 16, versículo 24. Permanecer em Jesus, guardando as suas palavras. João, capítulo 15, versículo 7. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. Será respondida no seu tempo e à sua maneira. Em João, capítulo 14, versículos 13 e 14, lemos que: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas e quando as orações não são respondidas? Há muitas possibilidades para não termos respostas na oração. Por vezes, o tempo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Pecados ocultos, Salmos capítulo 66, versículo 18. Desprezo à palavra de Deus, Provérbios capítulo 28, versículo 9. Inconstância, Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. E etc. nos impedem de receber o que queremos. Ou simplesmente, o que pedimos na oração pode não fazer parte dos planos de Deus. Na Bíblia, vemos 2 exemplos importantes de pedidos de oração que não foram atendidos, porque não estavam alinhados com o propósito de Deus. Jesus, no Getsêmani, orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquele momento, mas que fosse feita a sua vontade sobre tudo. Mateus, capítulo 26, dos versículos 39 ao 44. Paulo e o espinho na carne. O apóstolo Paulo também orou 3 vezes, pedindo que lhe fosse retirado esse mal, que pode ter sido uma enfermidade física ou algum outro problema não descrito, mas não teve seu pedido atendido. 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 9. Da mesma forma, nós também podemos não ver respostas de algumas orações, mas ainda assim sabemos que a vontade de Deus será sempre a melhor, e a sua graça é suficiente para nos ajudar nas dificuldades. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de orações. Intercessão do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Oração do Senhor, Pai Nosso. Lucas, capítulo 11, versículos 2 ao 4. Abraão intercede por Sodoma. Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Moisés ora e águas amargas se tornam doces. Êxodo, capítulo 15, versículos 24 e 25. Gideão e o teste da lã. Juízes, capítulo 6, versículos 39 e 40. Ana estéril, mãe de filhos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Samuel e a vitória contra o exército filisteu. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Salomão ora pedindo sabedoria. 1º livro de Reis, capítulo 3, dos versículos 5 ao 10. Salomão ora na dedicação do templo. 1º livro de Reis, capítulo 8, versículo 22. Elias ora para que caia fogo dos céus. 1º livro de Reis, capítulo 18, versículos 37 e 38. Ezequias na invasão de Senaqueribe. 2º livro de Reis, capítulo 19, dos versículos 15 ao 20. Oração de Jabez. 1º livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Rei Josafá ora e é salvo da morte. 2º livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 31. Davi, quando lhe foi negado o privilégio de construir o templo. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18. Esdras ora pela viagem. Esdras, capítulo 8, versículo 23.
e pelos pecados do povo. Esdras capítulo 9, versículo 6. Daniel faz confissão por si e pelos cativos judeus. Daniel capítulo 9, dos versículos 4 ao 19. Oração do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, dos versículos 1 ao 19. Oração intercessora de Jesus. João capítulo 17, dos versículos 1 ao 26. Oração de Paulo pelos Efésios. Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 ao 21. A partir desses e muitos outros exemplos na Bíblia, seja encorajado a ter uma vida de constante oração. Em Mateus, capítulo 7, nos versículos 7 e 8, diz que: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Quero te encorajar a orar mais. Seja autêntico e sincero ao falar com Deus. Ele responde às orações. Tenha também uma atitude de fé, humildade, dependência e gratidão. Ore mais pelos outros. Interceda pelos que sofrem, pelos órfãos, viúvas, pela igreja e pelos que precisam de salvação. Certamente você verá muitos resultados de suas orações. Além de orar, você também pode abençoar a vida de alguém compartilhando esta mensagem. Também deixe um like aqui no vídeo para eu saber que você gostou deste conteúdo. Obrigado por ter ouvido até aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus.